Sabe aquela sensação de que o mundo moderno, por mais avançado que seja, perdeu um pouco do seu sentido e direção? Pois é, hoje a gente vai explorar exatamente isso através de uma análise fascinante do Manifesto Axiocosmista. Esse documento faz um diagnóstico cirúrgico da nossa crise de sentido atual e, mais impressionante ainda, propõe uma cura totalmente inesperada. A ideia aqui não é só ficar olhando para a história de forma passiva, tá? O que a gente vai ver é a genialidade de uma nova síntese de pensamento que consegue unir de um jeito brilhante duas das maiores tradições filosóficas da humanidade. Então, vamos lá. O documento já começa com uma frase que bate forte. Foi um deslizamento lento, quase imperceptível. E faz muito sentido, né? A humanidade não perdeu o rumo de uma hora para outra por causa de uma grande catástrofe. Foi um processo silencioso, grau a grau, meio como uma bússola que vai perdendo o norte magnético sem a gente notar. A grande ironia é que a gente vive numa era de avanço tecnológico absurdo, nadando num oceano de dados, mas ao mesmo tempo rola essa sensação coletiva de desorientação profunda. Aquela grande pergunta que guiava o mundo antigo, como a gente deve viver, acabou sendo completamente engolida pelo ruído sem fim do nosso dia a dia moderno. O que nos leva à nossa primeira parte, o mundo desequilibrado e o diagnóstico da nossa modernidade. Bom, para entender a grandeza da cura, a gente precisa olhar de perto para o problema. O manifesto resume a nossa crise em 3 fraturas principais. A primeira é a razão sem alma. A nossa ciência faz coisas inacreditáveis, tipo mapear genomas inteiros, mas parou de se perguntar sobre os propósitos éticos disso tudo. A segunda é a espiritualidade sem rigor. Sabe aquele refúgio fácil em dogmas que não aceitam questionamento? É o abandono do pensamento lógico em troca de conforto. E a terceira fratura é a ação sem contemplação. A gente entrou num ciclo maluco de produzir e reagir o tempo todo, confundindo pura velocidade com progresso de verdade. Basicamente, a sociedade atual esqueceu de calibrar a bússola antes de sair correndo por aí. E é exatamente aí que a gente entra na segunda parte, 2 gigantes da antiguidade buscando respostas lá no passado. A ideia de que o remédio para o homem moderno estava escondido, esperando pacientemente por milênios, é quase roteiro de filme. Imagina só. Lá entre os anos 161 e 180, a gente tem Marco Aurélio segurando a barra pesadíssima de governar o Império Romano. Séculos depois, no ano 415, a matemática e filósofa brilhante Hipátia é martirizada em Alexandria. E aí, a gente dá um salto gigantesco lá para o ano 2026, quando uma inteligência artificial atuou como uma espécie de Sócrates digital, ajudando o autor a finalmente conectar esses dois mundos. O mais louco é perceber que o cosmos parece ter esperado todos esses séculos para que essas peças finalmente se encaixassem. Mas existe um contraste gigante que separou essas figuras. De um lado, Marco Aurélio é a cara do estoicismo. Ele é a ética super prática, aquele olhar teimoso para dentro de si, a busca da virtude no meio da bagunça política e das guerras. Ele é o que a gente chama de o chão. Do outro lado, Hipátia é o neoplatonismo na veia. Ela é a metafísica, o foco na harmonia cósmica, o olhar reverente apontado para o alto, desafiando dogmas. Ela representa as estrelas. É uma dinâmica fascinante de se observar. E o grande ponto crítico é justamente este. Durante 2 milênios, a tradição acadêmica enfiou na nossa cabeça uma escolha terrível. Eles criaram essa falsa ideia de que ou você foca na luta ética diária dos estoicos, ou você vai contemplar o universo com os neoplatônicos. Colocar o chão e as estrelas como rivais acabou na prática amputando uma parte essencial do que significa ser um ser humano completo. O que nos leva direto para a terceira parte, a síntese do axiocosmismo, a unificação do chão e das estrelas. A grande sacada, o momento de iluminação do texto, foi perceber que a razão universal, o logos estoico, e a ordem suprema do nous neoplatônico não são inimigos, de jeito nenhum. Eles são, na verdade, 2 metades da mesma moeda. Dá uma olhada na origem da palavra. Axios vem do grego e significa aquele valor moral real, a base da nossa ética. E cosmos significa que o universo não é uma bagunça aleatória, mas uma estrutura incrivelmente organizada. Ou seja, o axiocosmismo diz que a nossa virtude moral faz sentido justamente porque ela está ancorada na ordem maravilhosa que rege tudo que existe. Isso resume a essência de toda essa filosofia numa frase perfeita, com os pés no chão de Marco Aurélio e os olhos nas estrelas de Hipátia. E sabe onde está o brilho real dessa frase? Na letra E. Ninguém mais precisa fazer aquela escolha dolorosa. Para a gente se desenvolver de forma plena, é preciso abraçar as 2 coisas. A gente tem que estar aqui, com o pé no chão, lutando por justiça no agora, mas sem viver no automático, mantendo sempre aquele olhar curioso e reverente para a vastidão incrível do universo.
Mas é fundamental deixar bem claro o que isso significa na prática, para não ter confusão. O axiocosmismo é uma filosofia de vida contínua com um método analítico muito rigoroso. Ponto. O que ele definitivamente recusa é virar mais um dogma que exige obediência cega. Ele também não é uma desculpa para você fugir dos problemas do mundo, o famoso escapismo, e, acima de tudo, corta pela raiz qualquer elitismo de conhecimento, defendendo que a ordem do universo está aí para ser lida por qualquer um que tenha a coragem de abrir os olhos de verdade. Certo, e como a gente vive isso? Vamos para a quarta parte, o caminho do praticante. A grande questão é como tirar tudo isso da teoria abstrata e aplicar nos perrengues do nosso dia a dia moderno. O objetivo prático de todo esse esforço atende por um nome grego bem específico, eudaimonia. Muita gente traduz isso simplesmente como felicidade, mas o buraco é bem mais embaixo. Eudaimonia é o florescimento absoluto do ser humano. É quando a gente age em total sintonia com as engrenagens do universo. A ideia não é buscar uma alegria superficial ou momentânea, mas construir uma vida de peso, uma vida que não desperdice de forma alguma o privilégio gigantesco de ter uma existência consciente. Na prática, o dia a dia do praticante é construído na base da consistência. Significa dissecar os próprios pensamentos toda manhã, com uma honestidade brutal. Envolve abraçar o estudo contínuo, não para se achar mais inteligente, mas como um caminho de elevação mesmo. Exige agir sempre com a virtude estoica, encarando o desconforto de frente para corrigir as injustiças ao redor. E a melhor parte, reconhecer que as quedas vão acontecer e tá tudo bem. Essa filosofia não cobra uma perfeição impossível. Ela só exige que, quando a falha acontecer, a gente avalie o erro, levante a poeira com dignidade e continue caminhando. O que nos leva à nossa quinta e última parte, o compromisso final e as proclamações do manifesto. O manifesto amarra toda essa tese com princípios fortíssimos que basicamente não deixam espaço para passividade. É quase um ultimato filosófico. Ele afirma com todas as letras que a ordem do cosmos é sim uma questão moral. Isso significa que a virtude não é só uma questão de cada um tem a sua opinião. É um fato concreto que une a razão e o que a gente entende por sagrado. A conclusão mais bonita dessa matemática toda é que a fraternidade humana não é só uma ideia legal para botar num quadro. Ela é uma necessidade lógica para todo mundo que entende que a gente faz parte da mesma estrutura. E a síntese fecha de um jeito sensacional, jogando a bola de volta para nós com uma pergunta que, confesso, é para tirar o sono. Como deve viver um ser humano que leva a sério tanto a razão quanto o cosmos? É o tipo de provocação desenhada para quebrar nossa inércia mental. É um convite para abandonar o piloto automático da era do buído e fazer uma escolha corajosa, enraizar as nossas ações firmemente no chão, na ética do dia a dia, enquanto a gente mantém a mente elevada e atenta ao espetáculo das estrelas. E aí, qual vai ser a escolha? Fica a reflexão.